Olá, amigos. Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é da série O Evangelho da Salvação como ele é. Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de poder estar mais uma vez tendo esta oportunidade para estar diante da sua palavra, a palavra santa do Senhor. E eu convido você a estar conosco aí mais uma vez para participarmos juntos da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que mais esses momentos que vamos passar aí em torno da palavra de Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família, e especialmente acrescentar mais valores espirituais à nossa vida, ao nosso espírito, ao nosso coração. Eu convido você a meditar mais uma vez em mais um hino que vou cantar agora, glorificando o nome do Senhor, e que tem uma letra muito maravilhosa que fala ao nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Rízia Freira Silva está conosco, Deus abençoe de maneira muito especial a sua vida, Rízia, em nome de Jesus Cristo. Medite na mensagem de mais esse hino neste momento. Ali na paz estou, fui longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinho, as flores querem cantar. Oh, vão celestes pregores, não quero aqui ficar. Jesus, meu fiel, promessas de buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são grandes e culpados sou, mas o seu sangue foi e limpou, e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ouvir. Qual passarinho calminho, eu quero ao céu subir. Tua vida é certa quando não sei, mas eu te achará alerta e para o céu.
Amém. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe o coração de cada um, que Deus nos abençoe, que a glória do Senhor esteja realmente em nós neste momento, que a mão do Senhor esteja nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Que mais a mensagem desse hino possa ter falado ao coração de cada um. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento em que podemos estar em torno da palavra do Senhor. Está conosco a Amélia Rodrigues, Deus te abençoe. Irmã Amélia, seja bem-vinda a este momento, em nome de Jesus. Sônia Rodrigues também está conosco, Deus abençoe. Maria da Conceição Paixão também está conosco, Deus a abençoe. E Natália Souza Matos, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marlene Valadares também está conosco, Deus abençoe. Que esse momento seja um momento de bênçãos na vida de cada um e que você possa realmente sentir a mão de Deus, a mão do Senhor, o Espírito Santo abençoando a sua vida, o seu coração, no nome de Jesus Cristo. Uma pequena oração e vamos em seguida para a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, porque nós podemos estar, Senhor, em torno da tua palavra. Nós podemos, ó Deus, neste momento, mais uma vez, meditar na palavra do Senhor que é santa, a tua palavra que nos santifica, a tua palavra que é a verdade que liberta, a qual Jesus disse. Deus, em nome de Jesus, dá-nos unção do Espírito Santo, para que ele nos ilumine no entendimento da tua palavra. Se tem alguém precisando agora de uma bênção de tuas mãos, abençoa. Se há alguém doente, estende a tua mão para sarar, para curar a enfermidade. Se alguém está entristecido, estende a tua mão e alegra o coração, alegra a alma de tantos quantos estejam, ó Deus, por algum problema, alguma dificuldade, entristecidos neste momento, que o Senhor possa confortar, alegrar, abençoar de uma forma gloriosa o coração e a vida de cada um. Deus querido, nós pedimos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Como todos sabem, em todos os domingos, neste horário, nós gravamos ao vivo um vídeo, e esses vídeos de domingo faz parte da série O Evangelho da Salvação como ele é. Eu tenho um canal no YouTube, e se você entrar nesse canal lá, você vai achar a playlist O Evangelho da Salvação como ele é. O canal é Sansão R. Silva. Eu já tenho várias playlists com vários assuntos, né? Um estudo bíblico que você pode pegar do primeiro vídeo até o último vídeo gravado, né? Estudos bíblicos para conhecimento de Deus, é o nome dessa playlist no meu canal lá no YouTube, Sansão R. Silva. Se você entrar lá, você poderá assistir, temos muitas mensagens, hinos e muitos outros assuntos para que você possa ouvir, assistir e dar lá o seu gostei, né? Curte lá, comenta, faz o seu comentário, é muito importante para nós, para o nosso canal, para o vídeo, e você nos ajudará a evangelizar, porque quando você compartilha, quando você curte o vídeo, quando você comenta o vídeo, esse vídeo, a tendência dele é se espalhar, e ir se espalhando, e mais pessoas vão assisti-lo, e o nosso propósito é o de evangelizar, abençoar o máximo de pessoas possível com esses vídeos que nós gravamos. Portanto, esse vídeo que estamos gravando neste momento é da série O Evangelho da Salvação como ele é. E no domingo passado, nós lemos, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8.
E nós consideramos, nós comentamos até o versículo 4, que fala sobre o vaso, né, que é o corpo, em santificação e honra. Ou seja, o versículo 4 diz assim: que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. E nós vimos que este vaso, quando ele diz assim, cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Que vaso é esse? É o nosso corpo. Quando a palavra aqui fala vaso, nesse contexto, está falando do nosso corpo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele estava dizendo, olha, vocês devem manter cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação. Quer dizer, algumas pessoas costumam dizer assim, não, Deus só quer o coração, o corpo não. Isso é uma das grandes mentiras inventadas pelo mundo ou pelo próprio Satanás, para que as pessoas não incomodem muito em agradar a Deus com a sua maneira de viver. Ou seja, quando alguém vive uma vida de pecados, o que está entregue ao pecado é o seu corpo, o seu próprio corpo. Esse vaso que a Bíblia está dizendo, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele estava dizendo que eles deveriam, e isso é para nós também, né? Manter o nosso vaso em santificação. E nós explicamos muito sobre o que é santificação no vídeo passado, e até em outros vídeos também. A santificação significa separação dos sistemas do mundo, dos sistemas pecaminosos do mundo. Os sistemas do mundo são pecaminosos. As pessoas pecam contra Deus. E nós pecamos contra Deus por causa dos desejos da nossa carne, do nosso corpo, que tem desejos carnais, paixões carnais. A Bíblia chama isso de concupiscência. Nós temos falado muito sobre isso em todos os nossos vídeos, né? Ou quase todos. E aí, quando Paulo diz que nós devemos manter esse vaso em santificação, mantenha o seu corpo separado do sistema pecaminoso, separado do pecado. Em santificação e honra. Quer dizer, santificar o nosso corpo, não atendendo aos apelos para o pecado desse próprio corpo, que é a nossa carne, a nossa natureza humana, para mantê-lo em honra, para sermos honrados. Né? Este é o versículo 4 que nós paramos no domingo passado. E nós ficamos para continuar a partir do versículo 5. E o versículo 5 diz assim: sem ceder em desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus. Desejos lascivos. O que seria isso? São aqueles desejos sensuais, aqueles desejos pecaminosos que é da natureza do nosso corpo. Aqueles sentimentos e aquelas práticas que devem ser reservados para o casamento, né? o casamento monogâmico, né? Com um homem e uma mulher. O homem casando-se com apenas uma mulher, e a mulher também casando-se com um homem. Então, tem aqueles desejos sensuais, aqueles desejos ligados ao sexo, né? A sensualidade, que devem ser preservados para o casamento. Dentro do casamento, esses desejos não têm pecado algum entre marido e mulher, entre a esposa e o marido, né? Dentro da sua própria casa, das suas quatro paredes, esses desejos não têm pecado algum. Né? Os dois podem viver a vida conjugal da melhor maneira que acharem possível que se deve viver. Né? Então, isso não tem pecado nenhum, mas fora do casamento, isso é lascívia. E lascívia é pecado. E aí Paulo diz, sem ceder em desejos lascivos.
não devemos ceder os desejos lascivos da nossa carne, do nosso corpo. O homem e a mulher devem preservar o seu corpo. Isso agrada a Deus. Esse é um princípio de Deus. É um princípio que Deus estabeleceu. Isso é santidade. É manter o nosso corpo santificado. E isso, eu repito, agrada a Deus. E nós aqui nesse mundo devemos viver uma vida que agrade a Deus. Não devemos tanto preocupar em agradar a nós mesmos ou agradar tanto a quem quer que seja. Não que devemos desprezar as pessoas, mas nós devemos viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que Deus se agrade dela, que Deus tenha prazer em estar conosco, em estender a sua mão e nos abençoar. E essa é uma das formas. Quando ele disse, cada um de vós saiba possuir o vosso vaso, vosso corpo em santificação e honra, sem ceder em desejos lascivos. Aí diz assim, como os gentios. Bom, naquele tempo, quando a Bíblia falava de gentios, falava daquelas pessoas que não eram judeus, aquelas pessoas que não eram judias. Então, mas aqui nesse contexto da palavra que nós estamos lendo, gentios são aquelas pessoas que ainda não buscaram, não receberam Jesus e, portanto, não se preocupam em viver uma vida de santificação na presença de Deus. Esses são os gentios. Aí ele disse, sem ceder em desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus. Bruno César Martins, Deus abençoe, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. E Tereza Rodrigues, Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, né? Estão conosco aí, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, conforme eu ia dizendo, portanto, Paulo estava dizendo sem ceder em desejos lascivos, já expliquei que são lascivos, né? Desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus. Quer dizer, esse negócio de se entregar aos desejos lascivos, aos desejos pecaminosos, isso não é coisa de quem conhece a Deus. Quem realmente conhece a Deus e tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, exige uma vida conduzida pelo Espírito Santo, essa pessoa não vive, não se entrega a esses desejos, a esses pecados. Porque Paulo disse aqui, nessa palavra, que isso são coisas de pessoas que não conhecem a Deus. E eu quero lembrar de Oséias capítulo 4, versículo 6, quando ele diz lá, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O povo estava sem conhecimento de Deus na época de Oséias, do profeta. E por não ter conhecimento de Deus, o povo estava sendo destruído. Ele foi destruído. Aí nós encontramos nesse texto do apóstolo Paulo, ele dizendo que sem ceder aos desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus. Portanto, nós devemos buscar conhecer a Deus. Ainda no versículo mais na frente, no mesmo capítulo 4 de Oséias, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E isso significa, quando ele diz lá, nesse capítulo 4 de Oséias, quando ele diz isso, ele diz, olha, nós precisamos, todos nós, conhecermos a Deus e continuar buscando cada vez mais conhecer a Deus. O fato de eu estar aqui toda quarta-feira, todo domingo, e vamos gravar outros dias também, é de transmitir essa palavra da Bíblia, porque a palavra da Bíblia é o que nos faz conhecer a Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é ela que nos dá conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, e se busca o conhecimento de Deus meditando na palavra do Senhor, porque ela nos ensina quem é Deus. Porque quando nós não conhecemos a Deus, aí é que nós nos entregamos a desejos pecaminosos, porque Paulo disse que isso é coisa de quem não conhece a Deus, e portanto nós precisamos cada vez mais procurar conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, para nós podermos vencer o pecado, vencermos o mal. O versículo 6, ele diz assim,
ninguém oprima, nem engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O versículo 6 está dizendo, ninguém oprima. O que é oprimir? Fustigar o irmão, fazer o irmão sofrer, tomar atitudes que venham promover o sofrimento do irmão, da irmã, do familiar. Ninguém deve fazer uma outra pessoa sentir-se oprimida pelas suas ações. A Bíblia proíbe isso, ela está dizendo aqui, ninguém oprima. Não tome atitudes. Se você é chefe de alguém, não oprima o seu subordinado. Se você pertence a uma organização de hierarquia, quando você galgar os patamares mais altos da hierarquia, não oprima a pessoa que está abaixo da sua posição. Não agrada a Deus um chefe oprimir o seu subordinado. Um superior militar, apenas por prazer egocêntrico, oprimir o seu subordinado. Aos profissionais, agentes públicos, funcionários públicos, quando às vezes estão em uma posição, e chega alguém necessitando de resolver alguma coisa numa repartição pública, então quem está atendendo oprime aquela pessoa, um Estado que oprime os seus cidadãos. Isso é contra a vontade de Deus, isso é um pecado que ofende a Deus, Deus não agrada disso, Deus não quer que ninguém oprima a quem quer que seja, qualquer que seja o pretexto. Ninguém oprima, nem engane. O que é enganar? É dizer para um irmão uma coisa que não é real, que não corresponde à realidade, esconder de um irmão, por algum motivo, a realidade, a verdade. Esconder do próximo qualquer coisa que seja necessário revelar a ele. Então nós enganamos, a pessoa engana a outra. Mente, passa para trás os negócios. Ele disse, ninguém oprima, nem engane seu irmão em negócio algum. Em nenhum negócio, ninguém deve oprimir o seu irmão ou enganar o seu irmão para passar ele para trás. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. A pessoa que conhece a Deus, a pessoa que anda na presença de Deus, a pessoa que tem temor de Deus, ela tem isso na sua mente e no seu coração. Eu não vou oprimir o meu irmão a qualquer que seja o pretexto, eu não vou enganar o meu irmão nos negócios. Crentes que fazem negócios enganosos, mentindo, explorando, enganando, dando prejuízo ao outro com quem está negociando, e a palavra de Deus diz que isso está errado. Ninguém oprima, nem engane seu irmão em negócio algum. Agora ele diz uma coisa muito importante e que nós devemos meditar nela. Diz assim, porque o Senhor é vingador. Tem pessoas que acham que Deus não vinga, não. Não. Deus não é vingador, não. Ele não vinga. Aqui está dizendo que vinga. Ele está dizendo, ninguém oprima, nem engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Aí, nós devemos, nas nossas atitudes, ter o propósito e agir de tal forma que nós não vamos oprimir e nem enganar o nosso irmão em negócio algum. Nós não devemos fazer isso apenas por medo do castigo de Deus. Devemos fazer isso, nós não devemos oprimir e nem enganar o nosso irmão em negócio algum, porque é ético, a boa ética diz que nós não devemos fazer isso. Marlene Valadares, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, está conosco aí também.
Então nós não devemos enganar, oprimir ou enganar o nosso irmão em negócio algum por princípios éticos, morais, pela boa moral, pela boa ética. O que deve haver em nosso coração é a ética, é o respeito, é o amor ao próximo. Então devemos amar o nosso próximo de tal forma que jamais vamos enganá-lo, que jamais vamos oprimi-lo, em hipótese alguma. Nós fazemos isso pela boa ética, pela boa moral, pelos bons princípios. Agora, se nem pela boa ética, nem pelos princípios, nós resolvemos não obedecer essa ordem da palavra de Deus, quando ela diz, né, nem pela ética, nem pela moral, nem pelos bons princípios, se nós não fizermos isso com base nessas coisas, nós devemos saber que se fizermos, desrespeitarmos a ética, desrespeitarmos os valores, desrespeitarmos aí a ordem de Deus, então, se nós não fizermos isso por esses princípios, Deus vai vingar, porque Ele é vingador. Deus não é aquele ser que fica lá e diz para não fazer isso, aquilo, e quando as pessoas desobedecem, ele fica apático, ele fica ali sem saber o que fazer. Não, aqui está dizendo que ele é vingador, sim. Tem muita gente, muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes religiosos que só pregam Deus como se Deus fosse bonzinho, bonitinho, né? Ele até simplório. Todo mundo passa ele para trás. Não precisa obedecer os mandamentos, as ordens de Deus, porque ele vai perdoar. Não, aqui está dizendo, ninguém oprima nem engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Deixa eu repetir isso aqui. Nós devemos amar o nosso próximo, e devemos ter o propósito de não oprimir e nem enganar em negócio algum. Fazemos isso pela boa ética, pela boa moral, pelos bons princípios. Mas se não fizermos isso pela boa moral, pela boa ética, pelos bons princípios, e nós resolvemos desrespeitar isso aqui, Deus vai entrar no negócio e ele vai vingar. Ele vai vingar sempre quando alguém desrespeitar o seu irmão, quando alguém passar o seu irmão para trás, quando alguém oprimir o seu próximo. Deus vai entrar na questão e vai vingar-se. E ele vinga, porque a palavra está dizendo. Esse é um aspecto da palavra que poucos pregadores gostam de pregar, porque isso atrai muito poucos admiradores. Quando eu prego de um Deus que só abençoa muito, né? Um Deus que só se preocupa em dar prosperidade, dar bens materiais, né? Dar dinheiro, fazer ficar rico. Quando eu falo num Deus que resolve todos os problemas, num Deus que realiza todos os sonhos, quando eu falo desse Deus, atrai muita gente quer saber, quer ouvir e quer até obedecer. Mas quando a gente prega esse outro lado de Deus, quase ninguém interessa nisso, quase todos fogem disso. Mas essa é uma realidade. E eu costumo dizer, olha, das verdades de Deus nós podemos fugir. As pessoas podem fugir das verdades de Deus, mas elas não vão escapar dessas verdades de Deus. Um dia elas vão se confrontar com essas verdades. E que esse dia não seja tarde demais. Devemos pensar hoje, enquanto estamos vivos, enquanto há tempo, em pensarmos em um Deus que é sério, um Deus que abomina o erro, o pecado, e principalmente quando é um pecado de oprimir o próximo, de enganar o próximo. Aqui está dizendo que Deus é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, que Paulo está dizendo, não é agora que nós estamos dizendo isso não, já há muito tempo que a gente vem falando dessas coisas, isso é Paulo falando aos Tessalonicenses lá, né, sobre isto. Marlene Valadares, Deus não dorme, claro, né, Deus não dorme, ele é um ser que está sempre alerta e ele vê tudo o que acontece.
há um texto da palavra de Deus que disse que até os fios da nossa cabeça estão contados. Ele sabe quantos fios de cabelo estão na nossa cabeça. Ele sabe quantos caíram hoje. E hoje nenhuma folha que caiu de árvores caiu sem que Deus permitisse. Ele sabe todas as folhas que caíram das árvores hoje. Né? Então ele conhece, ele sabe das coisas e ele é vingador, sim. Quando alguém disser para você que Deus é só amor, que Deus é só carinho, que Deus é só bondade, que Deus é só misericórdia, esse alguém está te enganando, está mentindo para você. Alguém que não queira mostrar esse outro lado da face de Deus, com medo de perder, né? Não fala, não prega a verdade, porque o que a pessoa quer é conquistar muita gente. No meu caso aqui, eu poderia estar aqui buscando fazer uns sermões, algumas mensagens que iria provocar muitas curtidas, né, muitas inscrições no meu canal, no YouTube, mas isso não é agradável a Deus. Eu sempre primei por mostrar o lado bom de Deus, o lado maravilhoso de Deus, mas há o outro lado também de Deus, uma outra faceta do caráter, da personalidade de Deus que nós devemos conhecer e ninguém pode fugir disso. Né? E aí ele disse, o verso 7, ele diz assim, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, Paulo está chamando todas essas coisas. Ele está chamando a lascívia, ele está chamando o fato de oprimir os irmãos, de enganar os irmãos, ele está chamando tudo isso de imundícia. Uma pessoa que se dá a essas práticas, ela está enchendo a sua alma, o seu coração de imundícia, e isso não vai agradar a Deus. Deus não vai se agradar disso, né? Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. A santificação que significa a separação de todas essas coisas que foi colocado aqui. Que o apóstolo Paulo colocou nesta carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, né? E, por final, o último versículo que nós consideramos deste texto, que lemos deste texto, né? O versículo 8 diz assim, portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, o qual nos deu também o seu Espírito Santo. Quer dizer, a outra advertência, Paulo termina aqui nesse versículo, não é que ele termina porque o texto continua aí, e você pode ler, o versículo 9, por exemplo, diz, quanto porém o amor fraternal, não necessitai de que vos escreva. Então ele continua aqui, mas nós lemos até o versículo 8, estamos considerando até o versículo 8, e termina dizendo, portanto, quem despreza isto não despreza o homem. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, o que outras pessoas, homens e mulheres, pregadores da palavra, o que eles estão pregando, se pregar dessa forma aqui, mostrando esse outro lado de Deus, vai haver muitas pessoas que não vão querer nem ouvir, que vão desprezar essas coisas. Mas essas pessoas não estão desprezando quem prega essas coisas, estão desprezando aquele que estabeleceu essas coisas. E quem estabeleceu essas coisas assim foi Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, os qual nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, nós estamos falando dessas coisas, Paulo falou aquelas coisas, ensinou aos Tessalonicenses, não por uma obra dele mesmo, mas por obra do Espírito Santo de Deus. E quem se dá a estas coisas, a essa vida de santificação, está com o Espírito Santo de Deus. Eu, de minha parte, de mim mesmo, jamais eu teria condições de considerar essas coisas e transferir para os meus ouvintes as coisas do jeito que está aqui. Eu não haveria entendimento em mim se o Espírito Santo não estivesse em mim. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. Portanto, fica aqui esta palavra, né? Quem despreza isso, despreza não o homem, mas sim, despreza a Deus, o qual nos deu também o seu Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. No domingo que vem nós vamos estar gravando outro vídeo da série O Evangelho da Salvação como ele é.
Tá? E mais uma vez eu quero convidar você a estar entrando lá no nosso canal, Sansão R. Silva. Inscreve-se lá no nosso canal, compartilha os vídeos, curte lá os vídeos que nós temos, né? Curte, comenta, deixe seu comentário aí também no Facebook, assistindo posteriormente esse vídeo que vai ficar gravado aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim você está nos abençoando e nos ajudando a evangelizar com a palavra do Senhor. Muito obrigado a você que entrou aí, esteve conosco até agora. Deus abençoe você de uma forma muito especial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que comentou, Marlene Valadares que comentou aí, Deus não dorme, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, quarta-feira que vem, estamos gravando o estudo bíblico, né? E no domingo que vem esse vídeo. E nós vamos estar durante a semana gravando outros vídeos bem pequenos aí, falando da palavra de Deus em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marlene Valadares, pastor Sansão, muito querido pela população. Deus abençoe, irmã. Obrigado em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus tem sido misericordioso para com as nossas vidas, Ele tem sido muito misericordioso, tem nos abençoado, e aquilo que somos é da mão do Senhor, é aquilo que o Senhor fez por nós. Ele é bom e é misericordioso. Deus abençoe, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.